Shalom! Estamos iniciando Conectadas com a Bíblia, estudo bíblico online. Seja bem-vinda nesta terça-feira, dia 25 de novembro de 2025. Muito obrigada pela sua presença, sempre tão especial, alegra o meu coração, o coração de Deus, então, ainda mais. Antes de iniciarmos e entrarmos na aula de Daniel, aula 17, vamos buscar a Deus em oração. Querido Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade, por mais uma terça-feira que o Senhor nos concede e temos essa liberdade de estudarmos a Tua Santa Palavra. E que a Tua Palavra, Senhor, possa tocar no meu coração, no coração das minhas amadas, no coração daquelas que depois irão ouvir esse estudo e principalmente, Pai, que a Tua Palavra toque e transforme o coração daqueles que ainda não se decidiram por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que haja salvação nas famílias, que a sua salvação alcance vidas, pessoas das quais nós oramos, para que haja uma verdadeira conversão, para que haja um novo nascimento. Senhor, nós também oramos nesta noite por todos os idosos, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, por esse fim de ano, onde muitas provas acontecem, trabalhos ou até mesmo as confraternizações já chegam, aqueles que já encerraram o ciclo acadêmico, que já estudaram, concluíram o curso com excelência. Deus, nós te louvamos por tantas bênçãos. Ó Deus, não conseguimos nem enumerar quantos são os motivos das bênçãos que temos que agradecer ao Senhor. E queremos também orar, Pai, não esquecendo daqueles que estão à procura de um emprego, Pai amado. Muitos estão à procura de um lugar no mercado, a concorrência é grande, mas nós cremos, Pai, em nome de Jesus, que o trabalho como é dom de Deus, que o Senhor abra portas para esses terem oportunidade, Senhor Deus, de saírem, trabalhar e voltarem para suas casas com a alegria do resultado do seu trabalho e ter o sustento de cada dia. E por isso nós te louvamos, Pai, pelo pão de cada dia. Te agradecemos pelo sustento, te agradecemos pela saúde, Pai. Agradecemos em especial agora pela tua palavra, que vamos estudar os versículos e que o Senhor nos dê o entendimento, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Em nome de Jesus, Pai, nos guarde, nos abençoe durante todo esse estudo, que possa ser uma bênção para todas as pessoas que vão ouvir. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por você que já chegou, por você que está aí se aprontando. Vamos dar início à série do livro de Daniel. Vamos falar sobre os animais da terra, capítulo 7. O primeiro animal que a gente viu que aparece no versículo 4 é o leão. Então, para a gente falar sobre animais, antes da gente entrar no livro de Daniel, vamos um pouquinho voltar lá para Provérbios, livro de Provérbios, no capítulo 30. O livro de Provérbios é um livro que nos ajuda a disciplinar, é um governo disciplinador, né? Provérbios significa isso. Vamos ver como nós podemos aprender com os animais? Eu vou ler a partir do versículo 24 e vou até o versículo 30, tá bom? Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia, no verão, as formigas preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo, os coelhos põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem, e em bandos se repartem.
A aranha, ela se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. 29. Estes três têm um bom andar e quatro passeiam airosamente. Versículo 30. O leão, que é a figura que está aí na tela, o mais forte entre os animais, não foge de nada. Palavra do Senhor, amém. Eu só quis trazer essas figuras dos animais. A Bíblia coloca muitos animais para nos ensinar. E aqui nós vemos que a característica do leão, nesse versículo 30 de Provérbios 30, a característica dele é que ele não foge de nada, ou seja, o leão não volta atrás. Nós vemos então que muitas coisas são reveladas no livro de Daniel. Mas eu pergunto nesta noite a você, o que o futuro nos reserva? O que os dias que virão têm para nós? O que nos aguarda no futuro? Esse pensamento intrigante, vez por outra, passa pela mente de muita gente. Veja quantas pessoas elas consultam o horóscopo todos os dias. E mesmo hoje as pessoas se envolvem com estas coisas como adivinhação da sorte ou alguma coisa assim no sentido, para querer ter o desejo de saber o que vai acontecer no futuro. Então, essas coisas nós sabemos que são antibíblicas. Antibíblicas é o contrário aos ensinamentos, aos padrões, aos preceitos da palavra de Deus. Mas ainda assim, a humanidade é incrivelmente curiosa. Há uma curiosidade para saber o que vai nos esperar lá no futuro. Então, o homem quer saber a todo custo o que realmente o futuro lhe reserva. Eu quero lhe dizer nesta noite que há um lugar que pode nos dizer sobre o futuro que tanto as pessoas desejam saber. E mesmo assim, o futuro está colocado de tal forma que somente poderemos ver se fizermos a vontade de Deus neste mundo moderno em que nós vivemos. E que lugar é esse? Se você pensou a Bíblia, sim, esse lugar está na palavra de Deus, que é a revelação de Deus aos homens. E a Bíblia é o único livro da história que também traz profecias, sendo também um livro da revelação divina. No 7º capítulo de Daniel, no próprio ponto de vista do profeta, ele vê isso como uma mensagem profética no tempo dele. Então, os eventos descritos em Daniel, nós vemos que ainda essas visões estariam por acontecer, estavam aguardando totalmente o seu cumprimento. Para nós, muita coisa hoje do livro de Daniel é história, já aconteceu, já foi uma profecia cumprida, com exceção de alguns elementos, acontecimentos que ainda aguardam o seu cumprimento lá na frente, lá no futuro. É um futuro ainda por vir. Então, as visões estão relacionadas ao que no livro de Daniel? Ao mundo gentílico. Israel falhou, desprezou a palavra, eles se jogaram para a idolatria, então Deus entregou Israel nas mãos de um rei pagão, Nabucodonosor. E desde então, essa nação está debaixo do poder desses impérios gentílicos. Então, o poder mundial do mundo dos gentios, os 4 poderes descritos aqui em Daniel 7, ou seja, esses 4 animais que representam os 4 impérios gentílicos que nós vimos em Daniel capítulo 2. Lembrando que Daniel capítulo 2 com Daniel capítulo 7 é uma complementação, tá bom? Então, hoje, para nós, em parte aqui, é uma profecia cumprida.
Por que não é uma profecia totalmente cumprida? Porque tem coisas ainda que vão acontecer, né? Tem períodos que ainda não foram cumpridos. Nós estamos na era da igreja. E deixa eu só abrir um parênteses antes da gente entrar na leitura de Daniel. Nós estamos na era da única e verdadeira igreja, tá? O que vai acontecer quando a igreja for arrebatada? Vai existir uma igreja ecumênica, tá? Então, a igreja, o corpo de Cristo, hoje nós não esperamos sinais. Sinais não é para a igreja, é para a nação de Israel. Nós esperamos o quê? Um Salvador, conforme nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 ao 18, 1 Coríntios, capítulo 15, 51 em diante. Então, todos os sinais, quando a Bíblia fala sinais, são sinais aqui da tribulação. É um período em que Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel, porque disciplinou no tempo da visitação, quando Jesus veio pela primeira vez aqui na terra. Então, ele vai tratar nesse período com essas pessoas. E é claro, nós sabemos que nesse período muitas pessoas serão salvas e por causa de um grupo que vai pregar o evangelho do reino. Então, voltando a falar, os sinais não estão relacionados à igreja, o corpo de Cristo, ok? O arrebatamento, ele procede à tribulação. Aconteceu o arrebatamento, virá a tribulação. Só para a gente poder entender aonde que a igreja está localizada no livro de Daniel. Não tem igreja aqui. Isso são tudo visões para falar do que vai acontecer futuramente, ok? O que já aconteceu em parte, na época em que Daniel estava vivendo, que ele viveu o tempo do primeiro império mundial, que é a Babilônia, e depois Deus mostrou lá na frente para ele o que vai acontecer até que aconteça o fim do tempo dos gentios, né? Quando Cristo, que é a pedra, que é a rocha, ele vai ferir essa estátua, ou seja, ele vai acabar com todos esses impérios. E então a palavra-chave aqui em Daniel é que a rocha, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, o Rei de Israel, ele voltará aqui na terra para implantar o seu reino e seu reino que não vai subsistir a nenhum outro, tá? Vai ser um reino eterno. Então, agora sim, vamos nesta hora estudar, fazer a leitura da visão destes impérios que o sétimo livro de Daniel nos mostra. Bíblia aberta, vamos ler juntas? Daniel capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Portanto, nós estamos na cabeça ainda, né? Na cabeça de ouro, do capítulo 2. Nós estamos no primeiro império, Babilônia. Neste primeiro império, o que aconteceu? Voltando aqui para o verso 1. Daniel teve um sonho. Ele teve visões na sua cabeça. E quando estava ainda na sua cama, então à noite. E quando ele teve essas visões, ele, deixa eu pegar imediatamente uma caneta, um papel, eu preciso anotar. Então ele registrou, ele começou a relatar a suma de todas aquelas visões que está descrito aqui, que nós lemos e nós vamos voltar a ler, né? Ah, eu já li Daniel, mas a gente vai voltar a ler, porque quanto mais lemos, o ensinamento ele se fixa na mente e no coração, porque a recordação traz segurança. Então falou Daniel e disse, verso 2, eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que 4 ventos agitavam o grande mar. O que significa o vento? O que é o vento? Aqui no versículo 2, vamos analisar essa palavra. Os ventos dos céus simbolizam os poderes, as forças dos céus, pelos quais Deus estabelece
todas as nações do mundo em meio ao tumulto, em meio à agitação, o movimento das pessoas. E vale lembrar que o livro de Daniel, ele tem como tema universal o quê? A soberania de Deus. Deus está no seu trono e ele soberanamente governa todas as coisas. Nada escapa do olhar de Deus. E esses 4 ventos, aqui em Daniel 7:2, mencionado nesse capítulo, representa todas as nações, os povos da terra. Então nós verificamos o que aqui? A soberania do Deus Altíssimo se apresentando em uma luta, em uma batalha contra as nações gentílicas. Agora, a gente vai deixar aqui Daniel e vamos para Salmos, capítulo 2. Por favor, abra em Salmos, capítulo 2. Vamos ver a rebelião, essa luta do povo gentil, do mundo gentil, que nós estamos vivendo esse tempo dos gentios, e a vitória do Senhor Jesus Cristo, Messias, que é a pedra, que é a rocha. Então, versículo 1. Por que se amontinam os gentios? Por que eles se amontoam? E os povos imaginam coisas vãs. Olha os personagens. Povos, gentios, e nós estamos estudando em Daniel, tempo dos gentios. Os reis da terra se levantam, os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o ungido. O ungido aqui é o Messias. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ah, aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará a ira do Cordeiro. Eu, porém, Deus Pai falando, ungi o meu rei. Tá vendo que esse rei é com R maiúsculo? Sobre o meu santo monte Sião. Olha o lugar, gente. Jerusalém. É lá, Monte Sião, Israel. Quem é esse rei? É o Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a pedra que vai ser atirada sem auxílio de mãos humanas, que vai destruir essa rebelião gentílica. Voltando para o 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, olha o decreto dos céus, o decreto do Senhor. Tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Pede-me e eu te darei os gentios por herança. Quer dizer, eu vou entregar nas suas mãos. Então Jesus vai vir para resolver esse problema, vem para se reconciliar, retomar o trabalho com a nação de Israel. Porque haverão pessoas que irão se converter, se arrepender dos seus pecados. Haverá almas que irão se render ao senhorio do Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu vou te dar os gentios a quem? Ao Filho, que é Jesus, por herança, e os fins da terra por tua possessão, poder, autoridade, domínio. Tu os esmigalhás como uma vara de ferro, despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, então esse reis aqui está com R minúsculo, então quer dizer, os reis, os impérios do mundo gentílico, sede prudente, o Senhor sempre faz apelo na sua palavra. Olha, mais uma vez, a longanimidade de Deus. Reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Quer dizer, estejam submissos ao Deus soberano, que está no seu trono, e é soberano sobre toda a terra, todo o céu. Ele é o Senhor. Aí no versículo 11 ele continua com apelo. Olha, sirva ao Senhor com temor, com respeito, com honra, com reverência, com adoração. E alegrai-vos com tremor. Versículo 12.
Beijai o filho, para que não se ire. Então, se reconciliem, façam as pazes. Jesus veio para reconciliar. Façam as pazes. Para quê? Para que vocês não pereçam no caminho. Quando em breve, quer dizer, um tempo, o que vai acontecer? Vai acender a sua ira. Porque todos falam, Deus é amor, sim, mas ele também é justiça. Então, Deus não suporta o pecado. Ele ama o pecador, ele dá oportunidade, ele levanta profetas, ele nos deixou hoje na era da igreja a sua palavra perfeita, completa, esses 66 livros, para que as pessoas possam ler, ouvir, aceitar, crer, receber e serem inseridas nesse organismo vivo. É o corpo de Cristo. Nós somos pedras vivas, edificadas no fundamento, na rocha que é Cristo Jesus. Então, em todos os tempos, em todas as eras, o Senhor sempre dando oportunidade para que ninguém morra, mas para que todos cheguem ao arrependimento. Então, ele fala: em breve, façam as pazes para que não se acenda a ira do Senhor quando ele virá. Ira significa o tempo da tribulação. O tempo em que Deus vai tratar severamente com esse juízo contra o pecado. Aí ele fala: bem-aventurado, agora a mudança, né? Todos aqueles, mesmo esses reis dos tempos dos gentios, que nele confiam. Então, bem-aventurado aquele que confia no Senhor e que se submete à sua palavra. Então, a gente vê aqui Salmos capítulo 2, como tem ligação com o que nós estamos estudando em Daniel capítulo 7. Por quê? Porque ele descreve as nações, os gentios, gentio é todo não judeu, que são mencionados como sendo sujeitos ao retorno do Messias e ao seu reino. Mas até que chegue a volta do Senhor Jesus na terra e o seu reino a ser implantado, estas nações estarão em rebelião contra Deus, como nós vemos nos dias de hoje, né? Então, eles estão contra o Senhor, são antagonistas às coisas do céu. À medida que nós lemos Daniel capítulo 7, nós estamos construindo uma imagem da história mundial dos gentios como vista do próprio céu. Então, capítulo 7 é Deus vendo dos céus aqui na terra. Como que ele vê esses homens? Como que ele vê todo esse poder, esses reis, esses impérios? Como animais. Não é isso que a gente viu na aula passada? E aqui a gente continua. Agora a pergunta vem: o que Deus tem feito no nosso mundo hoje, atualmente, sobre os esforços humanos em todas as áreas? Na área social, na área moral, financeira. Nós estávamos aqui jantando e falando que tudo aumenta, tudo aumenta. Sobre os assuntos governamentais, que está uma bagunça, uma corrupção. Será que Deus não vê tudo isso? Daniel capítulo 7, ele nos dará uma resposta parcial sobre como Deus olha para as nações dos gentios no mundo. E o capítulo 7, ele faz parte dessa segunda divisão. Agora nós estamos estudando a segunda divisão do capítulo de Daniel, que é o capítulo 7, 8, e depois a gente vai seguindo por uma terceira divisão. Então ele faz parte do quê? Da história profética, é o que já cumpriu, embora haja, repetindo mais uma vez, ensinos pessoais em relação de Daniel e profecias que vão se cumprir ao longo do tempo. Então, nesse capítulo, qual que é a ênfase? Ela está na profecia bíblica. E o que ano mais ou menos aconteceu? Mais ou menos 553 antes de Cristo. Pode anotar aí do ladinho na sua Bíblia, ou escreve num caderninho, né? 553, ou seja, 14 anos antes da queda da Babilônia. Vamos fazer esse exercício agora juntas. Daniel 7:1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia.
Esse capítulo aconteceu 14 anos antes de acontecer. Agora volte para Daniel 5 e a gente vai ler os últimos versículos, ó. Naquela noite, 5:30, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Então você compreende? Você está junto comigo? Se Daniel, capítulo 5, fala que ele morreu, como que no capítulo 7 fala que ele está no primeiro ano? Que ele está em atividade, né? Então, olha a ordem cronológica. Então, naquela noite foi morto Belsazar, do rei dos caldeus, 14 anos depois. E Dario o Medo ocupou o reino, então foi quando caiu Babilônia, e aí vieram o Império Medo, e Dario tinha a idade de 62 anos. Não é bacana isso? Então a gente vai fazendo essa comparação, examinando a Bíblia com a Bíblia, e a gente vai tendo esse entendimento. Então, voltando para Daniel 7, o que nós temos aqui nesses primeiros 14 versículos? Os primeiros 14 versículos de Daniel 7 trata da visão dos 4 animais da terra. E esse capítulo deve ser estudado sempre com base no capítulo 2. No capítulo 2, o que ele descreve? Metais. Lembra? Ouro, prata, bronze, ferro e uma mistura de barro com ferro. Deus revelou a Daniel que a imagem representava o domínio dos gentios na história do mundo, a história universal. E ele disse a Nabucodonosor: Tu és a cabeça, versículo 38 do capítulo 2. Agora, em Daniel capítulo 7, que é o nosso objeto de estudo, dos versos 1 a 4, a gente verifica o quê? Animais. Animais que aparecem nesses versículos. E na sequência vem quem? Leão, urso, leopardo e por último um animal muito terrível que não pode ser comparado a nenhum outro animal do mundo natural. Então, qual o contraste entre capítulo 2 e o capítulo 7? O capítulo 2 é o retrato da história dos gentios, ou seja, o império do gentio reinando no mundo. E eles parecem apresentar muita nobreza, e inspiram o que nas pessoas? Pavor, medo, e eles são extremamente dominadores. Eles chegam para dizer: quem manda aqui sou eu sou Deus e me adorem, me venerem, porque eu sou uma divindade, né? Era assim que eles se sentiam. E no capítulo 7, a gente tem os 4 impérios mundiais como apresentados por Deus. Agora é Deus que revela em sonho a Daniel, ao seu profeta piedoso. Que fidelidade a de Daniel, né? Passou tantos anos, agora já está numa idade avançada e mesmo assim ele continua firme no Senhor. Então, como que os céus veem esses impérios? Como que eles são considerados impuros, ferozes, animais predadores e carnívoros? Daniel 7:2, né? Deus fala de toda a terra através de um profeta que se chama Daniel. Deus é meu juiz, Deus é meu examinador. Lembra do significado? Então a grande questão é: até que ponto a terra está disposta a ouvir? Até que ponto as pessoas na terra estão dispostas a ouvir a palavra de Deus, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real? Até que ponto as pessoas estão dispostas a ouvir, a dar ouvidos para a palavra de Deus? É crer, crer é saber ouvir. Então, é uma mensagem do capítulo 7 sobre uma história selvagem, né? A selva da humanidade é apresentada aqui nesse capítulo 7. Os governos bestiais. Daniel 7:3, ele introduz esse assunto sobre os animais. Então a gente olha para Daniel 7 e você fala: eu vejo um cenário de bestas feras. Versículo 3: e o quarto animal, e 4 animais, desculpa, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E lembra, na aula passada nós falamos do significado do mar. O mar significa o mundo, o tumulto das pessoas que estão aqui no planeta Terra.
Daniel 7,4. O primeiro era como um leão. Ele tinha asas de águia, enquanto ele olhava, foram arrancadas asas, foi levantado da terra, posto em pé, como um homem. O que você está lembrando? E foi-lhe dado um coração de homem. Esse é o retrato de Daniel capítulo 4. Você está vendo Nabucodonosor aqui? Olha só, ele é um leão, ele tinha asas de águia, enquanto olhava foram arrancadas asas, foi tirado o reino, lembra? Ele foi expulso entre os homens e foi caído ao chão como um animal. Depois ele foi levantado da terra e posto de pé como um homem novamente. E foi quando ele se converteu. Ele reconheceu que a soberania, que a adoração, que o louvor pertence somente a uma única pessoa, ao Deus, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí foi lhe dado um coração de homem. Olha aqui Nabucodonosor, no versículo 4, né? Então agora, que animal é esse que sai do mar? O que significa? Então já descrevemos. É Nabucodonosor, que sai do mundo e que Deus muda o coração dele, né? E o que significa? A sua conversão. Então Deus tem nas suas mãos o coração do rei. Por isso que nós lemos no Salmos 2, né? Esses reis devem se submeter à vontade do Senhor, todos esses que são investidos de autoridade. Ele fala, faça as pazes com Deus, beijai o filho, para quando vir o dia da ira. Olha, bem-aventurado são aqueles que confiam no Senhor. Toda palavra tem apelo, tem convite, tem lembretes mostrando, olha, esse momento é perigoso, volte-se para mim. Tem, a natureza mostra, né? O livro de Romanos fala. Então, os atributos invisíveis de Deus estão aí. Todos podem ver. Há um Criador. Há um arquiteto que fez todas essas coisas. Né? Não tem como escapar. Né? Romanos fala que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Nós temos uma lei inscrita no nosso coração. Então não tem desculpa, né? Então nós vemos no capítulo 7 o quê? Uma descrição de como Deus dos céus olha aqui para a terra, para todas as nações, para todos esses reinos. Vamos olhar para cada um desses animais? Está pronta? O leão, no versículo 4, já sabemos que é o Império da Babilônia, que ficou muito claro. O animal representa, um poder real, e em muitas nações diferentes, no curso da história, eles usam o quê? Este animal, um leão, para representar a realeza. E, de fato, esse animal representa a realeza do mundo todo. As portas dos palácios reais da Babilônia, a propósito, eram guardados por leões alados. Enquanto o leão é considerado o rei dos animais, a águia, ela é considerada a rainha dos pássaros, sabia disso? Vamos conferir no livro do profeta agora Ezequiel. Volta um pouquinho, né? Ezequiel vem antes de Daniel. Ezequiel, no capítulo 17, eu vou ler a partir do versículo 3. E disse, assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de plumagem comprida, cheio de penas, de várias cores. Ela veio ao Líbano e levou o mais alto rumo de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus renovos e a levou a uma terra de mercadoria, numa cidade de mercadores a pôs. Tomando da semente da terra, a lançou no solo frutífero. Tomando-a, colocou-a junto de muitas águas, plantando-a como um salgueiro. Ela brotou, tornou-se uma videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se numa videira e produzia ramos e brotava renovos. Agora o versículo 7. E houve mais uma grande águia, de grandes asas, cheia de penas. E eis que esta videira lançou para ela as suas raízes, e a estendeu para ela os seus ramos.
desde as covas do seu plantio, para que a regasse. Então anota aí na sua Bíblia essa referência a Daniel, capítulo 7, que nós estamos estudando. Então, a grande águia, ela é usada como uma imagem da Babilônia e do Egito. As asas foram arrancadas da sua posição original e colocada nos pés. Então, um coração de homem lhe foi dado. Então, ficou perfeitamente claro, porque nós estudamos o capítulo 4 de Daniel. Então, Daniel 7,4, comparando, ligou muito bem, encaixou perfeitamente a nossa peça do quebra-cabeça. Agora, representa simbolicamente Nabucodonosor, a sua incomum experiência registrada no capítulo 4, quando ele se humilha diante de Deus, apesar dele ser um rei tão poderoso, mas a sua humanidade aqui foi enfatizada. Sem Cristo, nada somos. Sem a submissão, sem o senhorio do nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nada podemos ser, nada. Ele era um homem rico antes da sua conversão, porém pobre espiritualmente. E ele reconheceu isso, né? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por cada vida que reconhece que não é nada sem o nosso Salvador. Bom, Nabucodonosor era apenas um ser humano e a grandeza é algo passageiro, como a nossa vida aqui é passageira. Portanto, não perca tempo. Fale de Jesus para as pessoas. Não espere um determinado dia ou um determinado encontro na igreja. Fale você. Nós temos essa autoridade. Essa autoridade foi dada à igreja. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a Bíblia, a revelação de Deus, que é o poder para salvar o coração dos pecadores. Então nós temos tudo a nosso favor. Então não vamos deixar de compartilhar as boas novas da salvação às pessoas que nos rodeiam. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E o ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura é uma ordem do Supremo General, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então faça isso em todo momento. Vá no mercado, vá no sacolão, no intervalo do seu almoço, conversando com alguém, fale de Jesus. Nós não deixamos de ser a igreja. Lembre-se, somos pedras vivas, sacerdócio vivo, santo, real, do nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas voltando aqui para Daniel. Então, o primeiro animal, o leão, no versículo 4, ele tinha asas de águia. E Ezequiel nos demonstrou aqui muito bem. Então, quando Daniel olhava, foi arrancada essas asas e foi levantado da terra, posto em 2 pés, quer dizer, ele estava como animal, né? E de repente ele volta, tira aquele coração de animal e agora ele tem novamente a sanidade, agora ele começa a entender, peraí, eu estava me comportando completamente errado, eu estava adorando outra coisa. Tinha o rei de Tiro, lembra que nós estudamos? O rei de Tiro que estava me controlando, que é Satanás. Ele estava me usando como uma marionete. E agora não, agora eu adoro a quem realmente de fato deve ser adorado. O Senhor nosso Deus, o único. E aí ele foi colocado de pé, posto como homem, entendeu a sua humanidade e foi então dado esse coração de homem, né? Um novo coração. A gente até falou sobre o novo nascimento. Que coisa bonita. Isso tem que acontecer com todo mundo, viu, gente? Tem que acontecer com o judeu que está 100% perdido, se ele não invocar o nome do Senhor. Isso tem que acontecer com o não judeu, que é um gentio. Se ele não invocar o nome do Senhor, ele não vai ser salvo. E isso também tem que acontecer com pessoas que frequentam a igreja também, viu? Porque tem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas não nasceram de novo. Elas acham que por frequentar uma igreja, por participar de alguma atividade, algum ministério, elas estão salvas. Mas o que salva? É crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Ela tem que nascer de novo.
aí sim ela vai estar a serviço do Senhor. Nós precisamos lembrar que a igreja, o corpo de Cristo é um organismo vivo. O cabeça é Cristo, nós somos membros uns dos outros, né? A gente deve atender às ordens, o comando do corpo, que é Jesus, e também ajudar uns aos outros, né? Então, às vezes eu vou precisar pentear meu cabelo, né? Ele tá todo bagunçado aqui, já aproveito e arrumo. Então, eu preciso o quê? Das duas mãos, né? Então, é assim o corpo de Cristo. Eu preciso das duas mãos, eu preciso dos pés. Tudo precisa trabalhar em conjunto. Então, não existe uma comunhão do corpo de Cristo sem união. Ninguém faz nada isolado ou separado do outro. Lembre-se, nós somos membros do corpo que é Cristo. Os membros são muitos. É coração, é pulmão, é o nariz, é os olhos, as orelhas, as mãos, os pés, os joelhos, enfim, são muitos os membros, mas o corpo é um só, tá bom? Então vamos voltar aqui, Daniel 7:4. E ele entendeu a sua humanidade, ele entendeu como que tudo funciona. Vamos para o segundo animal? Vamos lá, tá quase acabando nossa aula, não acredito. O segundo animal, você tá vendo esse urso? Ele parece fofo, né, gente? O urso, assim, ele é grandão, molengão, e eu tô aqui representando ele nessa cor marrom aqui. Mas vamos, o que diz o profeta Amós no capítulo 5:19, que eu queria trazer alguma coisa que fale sobre o urso, né? Então, assim, ó, é como se um homem fugisse diante de um leão e se encontrasse com ele um urso, ou como se entrando numa casa e a sua mão encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra. Olha os animais. Hoje eu quero trazer um monte de animais aqui para a aula, né? Então, o urso, ele é um animal surpreendente. Vamos colocar essa característica nele? Né? Ele parece ser fofo assim, molengão, devagar, mas de repente ele não tá mais agachado. Ele se levanta e ataca. Então, assim, o urso representa o Império Medo-Persa, que a gente leu em Daniel 5, né? No versículo 5 do versículo. Oh, meu Deus! Capítulo 5, versos 30 a 31. O Império Medo-Persa cai, Babilônia, e entra esse império. Então, o segundo animal, o urso aqui representa o Império Medo-Persa. Daniel viveu para ver a queda da Babilônia, que foi sucedida pelo Império Medo-Persa. Daniel viveu, né? No fim da sua vida, ele viu isso. Então, o urso é um animal extremamente feroz, mas menos majestoso do que o leão. Isaías 13, dos versos 17 ao 18, depois você lê, o urso é visto como um animal muito feroz. Em Apocalipse 13:2, o urso é descrito como pés de urso. Por que o urso levantou-se para um lado? Então havia uma unidade entre dois impérios, houve uma divisão, os medos e os persas. E as três costelas entre os dentes na boca do urso, que diz o versículo 5, o que vem a ser? Vamos ver, um urso, ele só vai se alimentar, ele só vai comer carne fresca quando ele está muito faminto. O que geralmente um urso se alimenta é de raízes, vegetais, frutas. Essas três costelas na boca do urso representam o Império Medo-Persa e Egito, como parte desses impérios na boca do urso. Então a ordem é dada aqui, ó, no finalzinho do versículo 5 do capítulo 7. Levanta-te. Então o animal está lá agachado, né? O urso. Levanta e devora muita carne. Então quando o urso levanta, sai correndo porque ele vai atacar, não é isso? E essa foi a ordem dada para o urso. Levanta e devora muita carne. Mas espera aí, quem foi que deu essa ordem para o urso? Quem que estava controlando toda essa agitação do mar? É o Senhor.
Essa é a resposta. Deus usa o império aqui medo-persa para disciplinar, para corrigir as outras nações. Então, as 3 costelas entre os seus dentes, vamos colocar assim, ó, a asa menor, que vem da Turquia até Líbano, e a segunda, Egito, e a terceira, Grécia, né? A região Grécia, Macedônia, que é o lado ocidental. Foi esse lado que eles dominaram. Ah, o terceiro animal vem no versículo 6. Olha só a rapidez. Desvia aí que ele vai te atacar. Brincadeira. A característica do leão, vamos recordar? Ele não volta atrás. A característica do urso, animal surpreendente. Ele tá lá agachado, mas de repente ele levanta e ataca. A característica do leopardo é um animal veloz, para caçar rápido. Ele caça muito rápido. Então, quem é a figura que está atrás desse leopardo, que vem com total velocidade, quase atropelando a gente aqui? É a Grécia, né? Então, é o Império da Grécia. E quem é a pessoa que está atrás desse leopardo? É o famoso Alexandre o Grande, que veio com toda velocidade, né? Então, a história do mundo gentílico, né? Nós vemos nesses versos, em Daniel 7, a gente encontra animais o quê? Em resumo, animais ferozes, carnívoros e vorazes, né? Agilidade, rapidez, agilidade. Olha, 4 animais. O leão foi sucedido pelo urso, que por sua vez foi sucedido pelo leopardo, depois pelo animal terrível com dentes de ferro. Não vai dar tempo para a gente falar hoje, a gente fala numa próxima aula. Então, Daniel 7,6. Depois disso, eu olho, eu vejo um animal parecido com um leopardo, ele tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças, e foi lhe dado domínio. Ah, esses animais, o que é isso tudo? Aqui temos o terceiro animal, o leopardo, representando a Grécia. O terceiro animal, ele é conhecido por sua velocidade. Por isso, na imagem, ele está em movimento. E representa esse império grego que derrotou o império, os 2 impérios foram divididos, né? O Medo-Persa. E o império grego dominou, tá? Ele assumiu o poder mundial. A adição dessas asas nas costas do leopardo, ela amplia o que? A sua velocidade, voa, né? É a capacidade de locomoção desse império grego. E esse animal que tem 4 cabeças, ele indica o que? O crescimento da inteligência, ampliando a compreensão de que o terceiro império, ele teria 4 divisões dentro do seu governo. E cada uma delas teria a sua própria cabeça. Então, dentro do Império Grego, teve essas divisões e cada um tendo o seu próprio domínio, tá? Então, teve muita ligeireza, como o leopardo, que é conhecido como Alexandre o Grande. Ele conquistou a maioria do mundo civilizado, ele pegou toda a região da Macedônia até a África e até as regiões mais remotas da Índia. Então, é um caráter relâmpago das suas conquistas que não tem precedentes no mundo antigo. E ele é marcado pela imagem da velocidade do leopardo, alado, com 4 asas que ele vem trazendo nas suas costas. Então, esse foi o Alexandre Grande. Depois ele foi sucedido por 4 dos seus príncipes. Ele morreu jovem, né, numa idade assim, 32 anos. E aí o Império Medo-Persa foi sucedido pelo Império Grego, e Daniel capítulo 2 representa o animal leopardo que está em Daniel 7. Então ele vai falando desses impérios. Daniel 7,7, eu continuo olhando, Daniel falando aqui, em visões noturnas, eu vi o 4º animal. Ele era terrível, assustador, forte, dentes grandes de ferro. É um animal que devora, é um animal que despedaça, ele pisoteia tudo que resta. Era diferente de todos os outros animais.
que apareceram antes dele. E ele tinha 10 chifres. Aí tem que fazer essa leitura de Daniel 7 até o versículo 14. Então, o que a gente considera? Que esse quarto animal terrível representa, aí você anota, o Império Romano, tá? Então, o aparecimento e queda do Império Romano é um fato. Teve uma queda, mas não acabou. Vamos dizer que o Império Romano ele está adormecido. Ele vai acordar. Ele não acabou esse império, tá? Tá tendo um intervalo de tempo aqui. E quem é que está nesse intervalo de tempo fazendo com que esse império esteja adormecido? A igreja. A igreja, o corpo de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, esse império ele entra com toda essa força, tá? Mais do que no tempo lá do Senhor Jesus. Lembra o cenário? Quando que João Batista nasceu? Depois nasceu o Senhor Jesus depois de 6 meses. Eles estavam dentro desse império romano terrível, né? Então nós vamos ver que é um fato da história que vai continuar, vai acontecer o quê? Ainda a gente não terminou a estátua, lembra? Ela tem os 10 dedos. E Daniel 2, mas em Daniel 7 fala que tem 10 chifres. Então, isso, fazendo a ligação, é um ato profético. Então, eu coloquei numa imagem aqui o Alexandre o Grande, sucedido pelos seus príncipes, que foi fundado por Ptolomeu no Egito, fundado por Seleucio na Síria, na Ásia Menor, a Índia, depois o reino de Macedônia, governado por Cassandro, que inclui toda a Macedônia e a Grécia, e o quarto reino, lembra que ele tinha 4 cabeças? Lisímaco, governado por Lisímaco, que controlava, né, a Trácia. Então tá aí, ó, Roma. Aí eu coloquei uma imagem aqui de Constantino, grande imperador romano. Aqui na imagem ao lado é uma igreja, a Sábia Sofia, que fica em Constantinopla. Ela foi a maior catedral já construída no mundo por 1000 anos. Ela foi erguida em 532 e 537 depois de Cristo, sobre o imperador Justianino. Ela foi projetada pelos arquitetos gregos, olha a ferocidade, né, a agilidade do leopardo, Isidoro e Mileto e Antêmio de Tralhas. E essa igreja, essa construção, ela continha um ícone de prata, 15 metros de altura, e era o assento do patriarca de Constantinopla. Então, Daniel capítulo 2, voltando, a gente tem os 10 dedos do pé. Mas em Daniel capítulo 7, eu tenho os 10 chifres. O que significa o aparecimento dos 10 dedos em Daniel 2 e o que significa o aparecimento dos 10 chifres em Daniel capítulo 7. Então, Roma como império jamais teve 10 impérios reinando simultaneamente. Não aconteceu isso, gente. Isso é futuro. Esse desenvolvimento vai ser lá na frente, tá? Lá no período depois que a igreja for arrebatada. O Império Romano é histórico, mas tem profecias a serem cumpridas. Então a pergunta é: como é esse quarto animal de Daniel 7:7? Ele possui dentes de ferro? O que será isso? É o Império Romano? Quem é esse quarto animal? Não perca, na próxima terça-feira, no mesmo horário, nós vamos falar detalhadamente sobre esse animal terrível. Quem é esse quarto animal? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que tivemos na tua palavra. Nos despeça agora com a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Que todas tenham uma noite de descanso e tranquilidade, guardadas e protegidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é no nome dele que eu oro e agradeço. Muito obrigada pela sua participação. Até de repente. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez participando do estudo Conectadas com a Bíblia.